Bom, vamos entender o exemplo 3 do registro 0210, consumo específico padronizado na produção com material de terceiros. Então, nesse artigo será apresentado um exemplo de estruturação do registro 0210 na produção com materiais de terceiros, considerando o seguinte cenário: consumo específico padronizado na produção com material de terceiros. Apresentamos na tabela a seguir os dados utilizados neste exemplo. Tá? Então, o item produzido é o PA17, portão de ferro 1077 pintado. O insumo consumido de propriedade da empresa é a tinta para a pintura do portão de ferro, MP33. O insumo consumido de propriedade do cliente e remetido para a empresa é o portão de ferro sem pintura, MP34. A lista de materiais ela foi definida dessa forma. Eu tenho aqui o PA17, portão de ferro 1077 pintado, 1 unidade. E na lista de materiais desse produto eu tenho, tá errado aqui, pessoal, vou corrigir aí depois que a gente terminar o treinamento. Eu tenho aqui o portão de ferro 1077 sem pintura, 1 unidade, isso aqui está certo, MP34. E eu tenho MP33, tá, que é a tinta para a pintura do portão de ferro, 2,5 litros, ok? Então, recebo o portão de ferro sem pintura do meu cliente para fazer uma industrialização por encomenda. Eu tenho a tinta, que é um material de propriedade da minha empresa, que é utilizado nessa industrialização por encomenda. E no final retorno para o meu cliente o portão de ferro 1077 pintado, tá? Que é o item industrializado. O tipo de ordem é produção com material de terceiros. Esse tipo de ordem está com a natureza produção para terceiros. Então vamos diretamente aí ao nosso exemplo, ao nosso passo a passo. Então, passo 1 é avaliar a lista de materiais do produto PA17, portão de ferro 1077 pintado. Então, aqui no cadastro de produtos, eu vou pesquisar aqui por portão, aqui na descrição. Estou vendo aqui o portão de ferro pintado. Vou acessar aqui a lista de materiais desse produto. Eu tenho aqui uma única lista de materiais, a lista padrão. E aí na lista padrão eu tenho aqui, olha, para fabricar uma unidade do portão de ferro 1077 pintado, eu preciso de uma unidade do portão de ferro 1077 sem pintura e preciso de 2,5 litros da tinta para a pintura do portão de ferro MP33. Voltando para o nosso artigo, passo 2 é criar um pedido de venda para o portão de ferro pintado, né? Então, o item industrializado por encomenda, então tem que criar um pedido de venda. Esse pedido de venda vai ser de 100 unidades do portão de ferro pintado. Cliente exemplo RJ, tipo de movimentação, venda de industrialização por encomenda, valor unitário R$400. Então vamos seguir esse passo a passo aqui na nossa base de treinamento. Vou acessar lá a tela de pedidos de venda. Vou criar aqui um novo pedido de venda, empresa 1, cliente exemplo RJ, tipo de movimentação, venda de industrialização por encomenda. Vou criar aqui um item de pedido. Então, o item que eu estou vendendo é o portão de ferro pintado, certo? A quantidade 100 unidades, o valor unitário R$400. A data de entrega pode ser para o dia 10 de janeiro de 2019. Vou salvar aqui o meu item. Aqui eu posso checar aqui os meus valores totais, R$40 mil aqui o meu pedido de venda. Defino aqui a condição de pagamento, uma parcela para 30 dias, por exemplo, e vou salvar aqui o meu pedido de venda. Ok, salvei o meu pedido de venda aqui, código PD 22, para o cliente exemplo RJ. Estou vendendo aqui 100 unidades do portão de ferro 1077 pintado, o valor unitário de R$400 por unidade. Voltando aqui para o nosso artigo, o próximo passo, passo 3, é gerar a ordem de produção
para o portão de ferro 1077 pintado, com quantidade planejada de 100 unidades a partir do pedido de venda criado. Então, no processo de produção em terceiros, a ordem de produção deve ficar sempre vinculada com o item do pedido de venda. Tá? Então, o processo de industrialização por encomenda, então se é por encomenda, eu preciso ter um pedido de venda, eu vou fazer essa fabricação por encomenda, a minha ordem de produção ela fica vinculada ao pedido de venda do meu cliente. Então, aqui na tela de pedido de venda, eu posso clicar aqui no item 1 do pedido de venda e selecionar a funcionalidade aqui, o submenu, criar ordem de produção para o item do pedido de venda. Ao utilizar essa funcionalidade, eu já vou ser levado lá para a tela de criação da ordem de produção e automaticamente o sistema vai vincular essa ordem de produção com o item de pedido de venda. Então, estou aqui na tela de criação de ordens. O item 1 aí do pedido de venda 22 já foi vinculado aqui à minha ordem de produção. O sistema já preencheu todas as informações aqui da tela de criação de ordens, tipo de ordem, produção com materiais terceiros, o produto, a quantidade de 100 unidades, data de emissão é hoje, a data de entrega é a mesma data de entrega no meu item do pedido de venda, empresa 1, lista de materiais padrão. Aqui é só checar as informações e clicar no botão gerar ordens para o sistema gerar a ordem de produção vinculada aqui ao meu pedido de venda. Ok, o sistema gerou a ordem 149-001 para fabricar 100 unidades do portão de ferro 1077 pintado, vinculado ao pedido de venda 22, item 1. Voltando aí para o nosso artigo, os passos 4 e 5 são fazer a requisição dos materiais para a ordem de produção. Tá? Então, na requisição, eu vou requisitar tanto o material do meu cliente, portão de ferro sem pintura, lá do setor materiais terceiros do nosso poder, com o material próprio da minha empresa, propriedade da minha empresa, que é a tinta para a pintura do portão de ferro, lá do setor almoxarifado. E depois eu vou reportar a produção, encerrando a ordem. E por fim, no passo 6, gerar a escrituração do bloco K, avaliar a escrituração dos registros K230, K235 e do registro 0210. Tá, então vamos lá, minha ordem de produção já está liberada. Aqui eu vou fazer as requisições para essa ordem. Tá, então na requisição eu vou requisitar tanto o material próprio da empresa, do setor de almoxarifado, como o material remetido pelo meu cliente. Vou carregar aqui os empenhos. Então estou vendo aqui, olha, portão de ferro sem pintura, 100 unidades. Eu vou requisitar aqui do setor materiais terceiros em nosso poder. E tinta para a pintura do portão de ferro, 250 litros. Eu vou requisitar aqui do setor almoxarifado. Vou salvar. Ok, salvou as requisições, minha ordem ficou com status requisitada totalmente. Agora eu vou fazer o reporte da produção da minha ordem. Vou produzir 100 unidades aí do portão de ferro 1077 pintado, dando entrada no setor de expedição. O sistema está apropriando aqui portão de ferro 1077 sem pintura do estoque em processo, a tinta para a pintura do portão de ferro também do estoque em processo. Está dando entrada aí do portão de ferro pintado no setor de expedição. Ponto importante aqui em relação ao custo, né? O custo total aqui desse produto aqui, ele considera apenas o material de propriedade da empresa, né? Então ele considera apenas a tinta, né? O portão de ferro sem pintura é um material de propriedade do meu cliente, né? Que foi requisitado para a ordem, mas como o material não é de propriedade da empresa, ele não está agregando custo aqui a essa ordem de produção. Eu vou salvar aqui. Ok, minha ordem de produção agora está encerrada. Agora vamos lá na apuração do bloco K. Vou processar aqui a apuração de janeiro de 2019. E agora eu vou fazer o download do arquivo, tá? Ok, vamos localizar aqui no nosso arquivo, lá no K230 e K235,
a escrituração da nossa ordem de produção, tá aqui. Então aqui no caso 230 eu tenho aqui a escrituração da produção de 100 unidades do PA 17 na ordem de produção 149-001, tá encerrada aqui em 8 de janeiro de 2019, e foi consumido aqui MP34, MP33, 100 unidades aqui da MP34, que é o portão de ferro sem pintura, e 250 litros da MP33, que é a tinta para a pintura do portão de ferro. Agora vamos avaliar o registro 0210, né? Então tem que localizar o registro 0200 do PA 17, tá aqui ele, ó. Então tem aqui o registro 0200 do PA 17, aqui eu vejo as informações cadastrais do PA 17, portão de ferro pintado, e no registro 0210 eu tenho aqui o item, né, remetido pelo meu cliente, que é o portão de ferro sem pintura, MP34, 1 unidade, 100% de perda normal informado. E eu tenho aqui o material próprio, né, de propriedade da empresa, MP33, que é a tinta, 2,5 litros, ok? Então é importante destacar aqui que tanto o material próprio da empresa quanto o material remetido pelo meu cliente para industrialização por encomenda, eles são escriturados aqui no registro 0210. Voltando aí para o nosso artigo, aqui nós temos a apresentação de um exemplo similar ao que foi apresentado na nossa base de treinamento, de escrituração do registro 0210, e os destaques também já foram falados. O principal destaque é que o insumo, né, remetido pelo cliente, MP34, portão de ferro 1077 sem pintura, consumido na produção, ele foi escriturado no registro 0210, tá? Então no registro 0210 é escriturado também o material remetido pelo meu cliente para industrialização por encomenda, não apenas os materiais de propriedade da empresa.